Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do exercício sobre o tema de sistemas lineares e invariantes no tempo da disciplina de sistemas lineares. É um problema bastante clássico em que você tem um sinal de entrada, uma resposta ao impulso de um sistema discreto e o exercício consiste na determinação do sinal de saída de um sistema LTI, supondo que ele foi submetido a esse sinal de entrada. Então a gente tem duas respostas ao impulso e a ideia é produzir um sinal de saída equivalente à passagem desse sinal de entrada nesses dois sistemas. Então o que é conhecido é o sinal de entrada. O sinal de entrada ele é x de n igual a 0,3 elevado a n U de n. Na segunda parte da solução a gente vai utilizar o Google Colab e a gente vai ter a visualização desses sinais que estão envolvidos no problema. E a gente tem ao mesmo tempo aqui a resposta ao impulso h de n é igual a U de n menos o n menos 6. Correto? Então, a saída do sistema, esse sinal de entrada, sendo que o sistema tem essa resposta ao impulso, é determinada pela soma de convolução, em que essa soma tem o formato de um somatório infinito tanto para a esquerda quanto para a direita. Então a gente tem aqui o sinal x de k, a resposta ao impulso em n menos k. Bom, x de k ele é conhecido, 0,3 elevado a n U de n. Se for o x de k, então ele vai virar 0,3 elevado a k U de k. E multiplicado ao sinal de entrada, você tem a resposta ao impulso em n menos k. Se h de n é U de n menos U de n menos 6, a resposta ao impulso em n menos k vai ser o n menos k menos o... Deixa eu melhor quebrar a linha aqui. Menos o n menos k menos 6. E a parte mais trabalhosa do exercício está exatamente em tratar esse produto aqui, o de k, o de n menos k menos o de n menos k menos 6. O somatório ele ocorre em relação à variável independente k, portanto esse produto ele vai ser analisado em relação à variável independente k. Para isso a gente vai analisar ele graficamente. Vou usar a segunda coluna aqui. Então, o primeiro sinal que está envolvido aqui nesse pedaço em que a gente está analisando, ele é um produto de um sinal que ele é igual a U de k. E a gente já viu anteriormente que ele é um sinal que ele é definido como zero
para N negativo, N não, aliás, K negativo aqui no caso, e assim por diante. E para valores positivos, esse sinal ele é igual a 1. Ele continua aqui para exatamente quem K igual a 0, ele passa a ser 1. Isso é válido para 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esse sinal ele independe de N, então independente do instante de tempo em que a gente está tentando formar o sinal de saída, ele vai ser idêntico. Esse sinal aqui ele não vai ter grandes problemas. O segundo sinal envolvido e aqui talvez a gente tenha que fazer em duas partes separadamente. Ele é esse sinal, a princípio a gente vai formar aqui o sinal U de K menos U de K menos 6. Certamente esse sinal não é o sinal que a gente quer ainda, mas vamos com calma. Ele é um sinal que ele é o U de K, que é o sinal de cima, subtraído do U de K, que ele vai ser igual a 0 para valores de K menores do que 6. E exatamente em K igual a 6 ele vai passar a ser igual a 1. Quando você está subtraindo, então para valores negativos, você tem que tanto U de K quanto U de K menos 6 eles são iguais a 0, pelo gráfico de cima. Portanto aqui em menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Esse sinal ele vai ser igual a 0. Exatamente em K igual a 0, o sinal U de K vai passar a ser igual a 1, mas o de K menos 6 ainda ele é igual a 0, ele vai passar a ser igual a 1 somente quando K for maior ou igual a 6, o que é bastante razoável considerando que ele é uma distribuição de Heaviside discreto. Então aqui para N igual a 0, esse conjunto vai valer 1. 3, 4, 5. E exatamente quando K for igual a 6, tanto o sinal U de K vai ser igual a 1, quanto U de N menos, aliás, de K menos 6 vai passar a ser igual a 1 também. Então o resultado dessa subtração vai passar a ser 1 menos 1. Portanto, a partir da sexta amostra aqui desse sinal U de K menos 6, ele vai ser igual a 0. Ou seja, ele é igual a 1 entre 0 e 5, e aí ele é igual a 0 para todos os outros valores de K. Para chegar então no sinal U de N menos K, U de N menos K menos 6, existem dois procedimentos possíveis. A gente pode fazer primeiro a translação e depois a multiplicação da variável independente, ou fazer o processo contrário. Em geral eu faço a multiplicação da variável independente antes. Tem um cara feio aqui no canto da tela, então para ele não cobrir os gráficos, vamos passar para um segundo pedaço. Então, nessa primeira parte, a gente vai realizar a multiplicação da variável independente K por um fator de menos 1. E quando a gente multiplica a variável independente K por menos 1, a gente tem um sinal que é U de menos K.
menos o menos k menos 6. O resultado de você multiplicar a variável independente por menos 1 é um espelhamento do gráfico em relação ao eixo y e se inicialmente você tinha esse sinal no qual as amostras, diferente de zero, elas são as amostras aqui de 0 até 5, se você espelhar esse gráfico em relação ao eixo y, as amostras que vão estar diferentes de 0 vão estar entre menos 5 e 0. Simples assim. Então esse gráfico ele é um gráfico de um sinal cujas amostras que são iguais a 1 estão localizadas aqui entre menos 5 e 0. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Correto? Para a gente obter o sinal que a gente deseja utilizar aqui, basta agora a gente fazer uma translação. Seria somar n a variável independente menos k, que a gente já fez a transformação aqui. E esse efeito de você somar uma variável k, nesse caso, ele seria equivalente a uma translação para a direita de n amostras. Aqui novamente a gente trabalharia aqui com variável independente k. E o que a gente está desenhando aqui é um sinal, o menos k menos mais n, ou pode escrever isso aqui como n menos k novamente, não está alterando, o n menos k menos 6. E quando a gente soma n a variável independente, a gente está realizando uma translação da variável independente. Ele vai ter exatamente as mesmas 6 amostras que são diferentes de 0, mas elas vão estar localizadas em valores diferentes da variável independente. Se antes a gente estava aqui entre menos 5 e 0, agora a gente vai estar aqui entre n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4 e n menos 5. E aqui a gente percebe que provavelmente a gente vai ter que tratar essa convolução aqui de maneira separada, dependendo do valor de n. Bom, existem 3 condições que podem ser encontradas aqui quando a gente está solucionando esse problema. Na primeira delas vai ocorrer quando n for menor do que 0. E nesse caso a gente vai ter o sinal o de k, que é o sinal que a gente já tinha determinado anteriormente aqui, certo? Começaria aqui em 0, 1, 2, 3, 4, etc. E a gente viu que a gente precisa determinar quem é o produto U de k, ou de n menos k, ou de n menos k menos 6, sob essa condição inicialmente aqui em que n é menor do que 0. Quando n é menor do que 0, se a gente desenhar o gráfico de
U de menos K, aliás, de N menos K menos U de N menos K menos 6, o que a gente vai obter, deixa eu chutar aqui, N está aqui, certo? E N é menor do que 0. 2, 3, 4, 5, 6, N menos 1, N menos 2, etc. Quando a gente fizer a multiplicação U de K, U de N menos K menos U de N menos K menos 6 para N igual a 0, a gente pode multiplicar aqui pelo gráfico aqui, já que é um caso simples. Para valores de K negativos, lembrando que a gente está analisando isso tudo em relação à variável independente K, o de N menos K, o de N menos K menos 6, ele vai ser diferente de 0 somente aqui entre N e N menos 5. Entretanto, o de K vai ser igual a 0. Então esse produto aqui U de K vezes U N menos K menos U N menos K menos 6, ele vai ser igual a 0 para todo K de menos infinito até N. A gente vai ter um intervalo aqui que poderia ser até vazio, digamos que N fosse igual a menos 1, então já teria sobreposição aqui direto, mas a princípio entre N até 0, o valor desse sinal também seria 0, já está desenhado aqui. A partir de 0 para valores positivos, aliás não negativos de K, o sinal de cima, o de K, ele vai ser igual a 1, mas o sinal de baixo que está sendo multiplicado, ele é igual a 0. Se você multiplicar 1 com 0, vai dar 0. Então, para essa condição, em que N for menor do que 0, a gente pode concluir que esse produto U de K, U de N menos K menos U de N menos K menos 6 vai ser igual a 0. E, portanto, todos os termos desse somatório para N negativos vão ser iguais a 0. Aí a gente já matou metade do intervalo, digamos assim. Entretanto, a gente precisa resolver o caso para os outros intervalos. Não adianta resolver a convolução somente para N menor do que 0. Então vai existir um outro intervalo aqui, em que 0 é menor ou igual a N, que é menor do que 6. Deixar assim. Qualquer coisa a gente corrige depois. Em que a gente vai repetir aqui o desenho do U de K. Exatamente aqui em 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E quando N estiver nesse intervalo entre 0 e 6, um deslocamento à direita que a gente está realizando sobre um outro sinal multiplicante ali, o N menos K menos U
n menos k menos 6, ele vai estar numa situação aqui n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5. E o que a gente precisa determinar a partir desse gráfico, novamente, é o produto entre o de k, o de n menos k, menos o de n menos k menos 6. Então a gente vai analisando aqui para todos os valores de k, o quanto que daria o produto do gráfico azul com o gráfico vermelho. Acho que não tem o daltonismo, então as cores devem estar com os nomes corretos. Então, para valores de k negativos, vai acontecer que sempre o de k vai ser igual a zero. Se você multiplicar zero por qualquer coisa, vai me dar zero. Exceto se for infinito, aí vira uma indeterminação matemática, mas não é o caso. Então, até aqui a amostra zero, a gente tem que o produto u de k, u n menos k menos u n menos k menos 6 vai ser igual a zero. Então, aqui a partir de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E para todos os valores à esquerda, a mesma regra se aplica. Exatamente em zero, a gente vai ter, pela primeira vez aqui, um intervalo de k no qual tanto o gráfico azul quanto o gráfico em vermelho são iguais a 1. E quando a gente multiplicar, 1 vezes 1 vai me dar igual a 1. Então, exatamente aqui em zero, a gente vai passar a ter um intervalo no qual esse produto vai ser igual a 1 e ele vai terminar exatamente aqui quando o gráfico vermelho passar de novo a ser igual a zero, ou seja, a gente precisa somar as amostras de 0 até n. Para valores superiores a n, o gráfico vermelho ele volta a ser igual a zero. E, portanto, para n entre maior ou igual a 0 e menor do que 6, os termos k desse somatório que precisam ser considerados são somente aqui entre 0 e n. E, finalmente, a gente precisa analisar o comportamento desse sinal y de n para n maior ou igual a 6. Então, novamente, o sinal u de k não muda. A partir aqui de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Menos 1, menos 2, ele é igual a 0. E agora o deslocamento que a gente está fazendo no sinal u de n menos k, o de n menos k menos 6, ele é para a direita e de uma quantidade de amostras maior ou igual a 6. Ops. Então, a princípio, o n estaria aqui num número maior do que 6.
tá fora de escala, mas vocês vão entender a ideia. 2, 3, 4, 5, 6 até aqui n menos 5. E quando a gente multiplicar então novamente o sinal em azul com o sinal em vermelho, para todos os valores entre menos infinito até n-5, aliás n-6, o valor do gráfico em vermelho ele vai ser igual a zero e, portanto, o produto do sinal em azul com o sinal em vermelho ele vai ser igual a zero. Aqui até n-6 e assim por diante. Entre n-5 e n, tanto o gráfico em azul vai ser igual a 1, quanto o gráfico em vermelho vai ser igual a 1. E o seu produto, então, ele vai ser igual a 1, uma vez que 1 vezes 1 é igual a 1. E, novamente, para valores superiores a n, o gráfico em vermelho passa a ser igual a zero e, portanto, o produto do gráfico vermelho com o gráfico em azul ele vai passar a ser igual a zero. Aqui na soma de convolução, então, para n maior do que 6, os valores de k que precisam ser considerados, que geram termos desse somatório que são diferentes de zero, vão estar somente entre n-5 até n. Então, voltando à integral de convolução que a gente tem, integral não, nesse caso é uma soma de convolução, a gente identificou que existem três possíveis regiões a serem analisadas. Na primeira aqui, para valores de n menores do que zero, a gente concluiu que para todos os valores de k, esse produto de k, o de n menos k, o de n menos k menos 6, são iguais a zero. Portanto, esse somatório ele passa a ter somente termos iguais a zero. Se você somar infinitos zeros, você ainda chega a zero. Então, isso aqui é zero, sempre que n for menor do que zero. Existe um segundo intervalo aqui quando n estiver entre 0 e 6, no qual você vai ter termos desse produto, o de n menos k, o de n menos k menos 6 iguais a 1, entre 0 e n. Portanto, esse somatório vai gerar termos aqui diferentes de zero entre 0 e n. E, portanto, esse somatório passa a ser aqui somente de k igual a 0 até n de 0,3 elevado a k, se 0 for menor ou igual a n menor do que 6. E finalmente a gente tem o último intervalo aqui para valores de n maiores do que 6, em que o produto o de k com o de n menos k ou o de n menos k menos 6 vai me gerar termos desse produto iguais a 1 entre n e n menos 5. Portanto, os termos a serem considerados aqui dentro desse somatório vão estar para valores de k entre n menos 5 até n. Então, isso aqui vira um somatório de k igual a n menos 5 até n de 0,3 elevado a k para valores de n maiores ou iguais a 6. Primeiro somatório aqui
A gente viu o resultado de somas desse tipo na aula de revisão aqui, dando uma recordada. Se você tem um somatório aqui de k igual a 0 até n, de alguma coisa que é um q elevado a k, isso aqui chega a q elevado a n mais 1 menos 1 dividido por q menos 1. Talvez eu deva colocar alguma coisinha aqui para não confundir isso aqui com 9. Acho que assim fica um pouquinho mais claro. Portanto, aqui no primeiro pedaço, esse somatório de k igual a 0 até n de 0,3 elevado a k vai ser igual a 0,3 elevado a n mais 1 menos 1 dividido por 0,3 menos 1, que é 1 sobre 0,7 menos 0,3 elevado a n mais 1 dividido por 0,7. O segundo pedaço que precisa ser tratado aqui é um somatório de n-5 até n. De certa forma, a gente conseguiria utilizar essa mesma fórmula desde que a gente escreva esse somatório de uma outra maneira. Então existe aqui a propriedade que, se a gente pegar aqui k igual a 0 até n, isso é claro quando n maior ou igual a 6, de q elevado a k, ele vai ser então um somatório k igual a n menos 5 até n de q elevado a k, mais um somatório k igual a 0 até n menos 6 de q elevado a k. Se a gente isolar esse termo aqui, que é exatamente o que a gente está interessado, a gente teria aqui que somatório de k igual a n menos 5 até n de q elevado a k vai ser igual ao somatório de k igual a 0 até n q elevado a k menos somatório k igual a 0 até n menos 6 q elevado a k. Esses dois somatórios do lado direito da equação, eles têm forma fechada determinada por essa equação que a gente tinha guardado aqui dentro da manga. Então isso aqui vai ser q elevado a n mais 1 menos 1 dividido por q menos 1 menos q elevado a n, na verdade menos 5 menos 1 dividido por q menos 1. Isso aqui vai ser q elevado a n mais 1 menos q elevado a n menos 5, tudo dividido por q menos 1. Então, no terceiro trecho do sinal, aquele somatório de n menos 5 até n de 0,3 elevado a k vai ser igual a
0,3 elevado a n mais 1 menos 0,3 elevado a n menos 5 dividido por 0,3 menos 1. E, finalmente, y de n vai ser definido como 0 para n menor do que 0. Aí eu preciso pegar aqui 1 menos 0,3 n mais 1. Dividido por 0,7 para 0 menor ou igual a n menor do que 6 e 0,3 elevado a n menos 5 menos 0,3 elevado a n mais 1 dividido por 0,7 aqui para n maior ou igual a 6. A resposta está determinada, embora ela esteja definida por partes. Caso vocês achem interessante, depois vocês podem separar essas partes utilizando distribuições delta de Dirac, não, distribuições de Heaviside discretas, de maneira que cada pedaço da equação seja válido para um domínio específico. A gente vai fazer isso para a resposta do segundo exercício, que é um pouquinho mais fácil, mas a resposta ela já está correta se ela estiver nesse formato determinada por partes. Então, a segunda parte do exercício ela tem como característica aqui x de n é igual a h de n, que é igual a 0,3 elevado a n o de n. Então, uma coisa que a gente vai visualizar nesse exemplo é que o modo forçado desse sistema ele não é igual, ou ele não é parecido com o sinal de entrada. Isso a gente vai discutir mais para frente, mas eu só queria trazer um exemplo no qual isso acontece para a tarefa, para a gente ter o que vocês terem trabalhado já com um caso desses alguma vez na vida. Sem mais delongas aqui, esse segundo pedaço do exercício ele é bem mais simples do que o primeiro. Então você tem aqui um somatório k de menos infinito até infinito do x de k h n menos k, em que x de k e h de k são o mesmo sinal. Então eu tenho aqui 0,3 elevado a k u de k multiplicado por 0,3 elevado a n menos k u n menos k. Esses dois termos aqui a gente pode já trabalhar com eles. A gente ficaria com 0,3 elevado a n menos k mais k, correto? No qual menos k e mais k acabam se cancelando. Então, bem mais simples do que no exemplo anterior.
O pedaço que a gente precisa analisar é somente o de K ou de N-K. Tem mais uma coisa que a gente ainda consegue fazer aqui. Esse pedaço aqui ele passa a sobrar só 0,3 elevado a n. Isso é independente da variável do somatório, que é a variável k. Então a gente consegue tirar ele para fora do somatório, sobrando aqui somatório de k de menos infinito até infinito de 1 de k de n menos k. Eu vou passar um pouco mais rápido essa análise gráfica de U de K ou de N menos K, até porque esse exemplo é mais simples. Caso vocês não entendam, vocês podem entrar em contato comigo, tanto faz via Moodle, e-mail, Hangouts, Zap Zap, sei lá, na rua, e perguntar aqui. A gente pode fazer esse caso aí mais passo a passo, sem grandes problemas. Para esse segundo caso, vamos ter só duas condições que a gente precisa analisar aqui. Uma para n menor do que zero, e depois a gente vê para n maior ou igual a zero. Então o primeiro sinal envolvido é o sinal U de K, que a gente já utilizou no exemplo anterior. Ele é igual a 1 para amostras, quer dizer, para valores da variável independente não negativos, ela é igual a zero para valores negativos. E o sinal, o de n menos k, para n menor do que zero, ele é um sinal que ele é igual a 1 para valores de k menores do que n. Se k for menor do que n, n menos k vai ser maior ou igual a zero. E, portanto, quanto você fizer aqui o de n menos k, valores de k menores do que n vão produzir o de n menos k igual a 1. Então aqui n menos 1, n menos 2, n menos 3 e assim por diante. E o resto é igual a zero. Quando você multiplica esqueci de indicar aqui, esse cara aqui é o U de K, esse cara aqui é U N menos K. Então, para qualquer valor de K, não existe nenhum valor no qual tanto o gráfico em azul quanto o gráfico em verde são diferentes de zero. E, portanto, esse produto, U de K, U de N menos K, ele é igual a zero para todos os valores de K. Portanto, quando n for negativo, todos os termos desse somatório vão ser iguais a zero, o que resulta num valor que esse somatório vai ser igual a zero. O próximo intervalo que precisa ser analisado é para n maior ou igual a zero. Novamente a gente está analisando esse produto em relação à variável k.
para surpresa de ninguém, o de cá permanece a mesma coisa. A partir da amostra 0 ele é igual a 1 e para amostras negativas ele é igual a 0. Entretanto, agora o valor de n ele vai estar positivo, por exemplo, aqui. Isso aqui é o U de n menos k. Aqui em cima eu tenho U de n. E quando eu multiplicar o sinal em azul com o sinal em verde, eu vou ter aqui para valores negativos de n, que esse produto vai ser igual a 0. Exatamente em 0, tanto o gráfico em azul quanto o gráfico em verde eles vão ser iguais a 1. Então, quando eu multiplicar os dois, eu vou ter um valor igual a 1. Até chegar no valor n. Para valores maiores do que n, o gráfico em verde. Nossa, eu desenhei um pedaço dele em azul, mas a ideia é a mesma. Ele vai ser igual a 0. E, portanto, os termos desse somatório que vão ser efetivamente diferentes de 0 vão ocorrer somente entre k igual a 0 e n. Juntando tudo isso, y de n vai ser igual a 0 para n menor do que 0, já que claramente todos os termos desse somatório vão ser iguais a 0 quando n for menor do que 0. E isso aqui vai ser 0,3 elevado a n, um somatório aqui de k igual a 0 até n, de 1, que é o resultado desse produto U de k, U de n menos k, entre 0 e n. Para valores superiores a n, o valor do somatório vai ser igual a 0 e, portanto, a gente só precisa considerar os termos aqui entre 0 e n. Para n maior ou igual a 0. Correto? Vamos trabalhar primeiro aqui com o cara de baixo. 0,3 elevado a n. Somatório basicamente você está pegando exatamente n mais 1 termos iguais a 1 e somando. A soma disso aí vai ser igual a n mais 1. Então você tem um sinal agora y de n, que ele é igual a 0,3. Como aqui elevado a n? Elevado a n vezes n mais 1. Se o n for maior do que 0, ele vai ser igual a 0 se n for menor do que 0. Como que a gente pode representar isso de uma maneira compacta? Multiplicando aqui por U de n. Então, quando n for menor do que 0
o de n vai ser igual a zero, portanto a gente vai ignorar o valor todo dessa expressão. Y de n vai ter o valor correto, igual a zero. Para valores de n maiores ou iguais a zero, o de n vai ser igual a 1 e você vai retornar o valor dessa expressão exatamente como a gente gostaria.